Aleluia. Louvado seja nosso bom Deus. Saúdo aos amados na bendita paz do Senhor. Amados irmãos, hoje, domingo, 14 de setembro de 2024, nós nos propusemos levantar este propósito com oração, no sentido de que alinhando-nos, portanto, naquilo que é o propósito para o mês de setembro. Lembrar os amados que nós não somos uma igreja, apenas somos um movimento, somos uma assembleia de almas salvas em Cristo, de almas estudantes da Bíblia, portanto, de almas que amam o Senhor, de almas que amam conhecer a verdade, de almas que amam, portanto, e acima de tudo, buscar aprofundar o conhecimento bíblico. Lembrar, amados irmãos, que o propósito de hoje é alinhando-me no propósito de Deus. Sim, porque nós cremos que todos nós existimos para um propósito. Cremos nós que a existência de cada um de nós aqui na Terra não é em vão, não é a obra do acaso, mas é por um propósito. Deus permitiu que nós existíssemos efetivamente para cumprir, portanto, um propósito. E, amados irmãos, nesta sequência, nós cremos que alguns de nós, algumas pessoas, feliz ou infelizmente, podem estar desalinhadas, desenquadradas, ou seja, podem estar à deriva daquilo que é o propósito de Deus, portanto, para a sua existência. E nestes termos, amados irmãos, nós escolhemos o mês de setembro para nos reconciliarmos com Deus, acima de tudo, voltarmos para Deus, pedir que Deus nos ajude, portanto, a alinharmos-nos naquilo que é o propósito, a nos reencontrar com o propósito da nossa existência. Até porque a Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 1, que se há falta de sabedoria em vós, portanto, peçam a Deus. No entanto, todo aquele que pede a Deus deve pedir com fé, não duvidando, porque o que duvida, portanto, nada pode ter. Então, nós pedimos em oração a Deus que nos ajude a alinharmos-nos naquilo que é o propósito da nossa existência. Mas antes de nós avançar, meus irmãos, quero fazer aqui uma breve introdução da nossa prateleira. Lembrar os amados que nós também, como Movimento Céus Abertos, nós temos apostado na divulgação do conhecimento da verdade. Nós temos estimulado o estudo da palavra. Conforme podem ver, parte do nosso material, temos várias bíblias com destaque para a Bíblia em português. Temos Bíblia em português, Bíblia em Xangana, Bíblia em Ronga, Bíblia em Gitonga, Bíblia em Shewa, Bíblia em Lomwe, Bíblia em Ndau, Xicena, portanto, de Bíblia Sagrada completa, assim como o Novo Testamento de forma particular. Portanto, temos várias alternativas. Estamos a falar de Bíblias para adultos, mas também Bíblias para crianças. Temos esta Bíblia muito importante, muito interessante, uma Bíblia para criança, mas também temos Bíblia para jovens. O nosso repertório é muito rico. Temos Bíblia para jovem, com destaque para essa Bíblia Júnior, não só, como também temos esta Bíblia, 365 histórias Bíblia, heróis e aventura. Portanto, são apenas alguns exemplos. Você que diz, eu leio a Bíblia, no entanto, tenho dificuldade quando a letra é fina. Temos esta opção também, Bíblia Sagrada, letra grande, revista Almeida Cruzida. Temos igualmente a mesma versão, mas tamanho normal, que é esta Bíblia, não é? Revista Almeida Cruzida. E temos Bíblia Corrigida Fiel, temos nova versão internacional. Bom, temos Tecimu Tá Evangelho, temos Mala Mala, portanto, são várias opções para o nosso fortalecimento. Agora, para além dos livros, também, aliás, para além das Bíblias, também temos livros evangélicos, com destaque para este, falando francamente sobre juventude, casamento e família à luz da Bíblia. É um manual muito importante que ajuda-nos na nossa caminhada de fé. Temos família segundo o propósito de Deus, é uma obra também muitíssimo interessante naqueles que estão focados para o Ministério de Família, construção de família segundo o propósito de Deus. Temos Andando com Cristo, né? Andando com Cristo, esta obra de E.G.L. Hedgecoe é uma obra muito interessante na caminhada de fé como discípulos de Jesus. O Porvir, temos livro de Romanos, temos livro de Hebreus, portanto, são várias alternativas, não, que nós temos. Se você estiver interessado, por exemplo, numa dessas obras, pode nos contactar. Nós somos Movimento Missionário Céus Abertos. Temos canal YouTube Céus Abertos, Evangelho Motivacional. Temos canal e grupo WhatsApp. Você que já está nos seguindo nas nossas plataformas, você que já faz parte deste movimento, também pode, deixa lá o seu comentário nos grupos, lá partilha a sua dúvida lá, o seu comentário, a sua sugestão, faça a aquisição de um destes materiais. Temos uma obra também muito interessante, Satanás, quem é e como opera. Mas, irmãos, a maior parte das vezes nós culpamos Satanás por algum infortúnio na nossa vida.
Entretanto, este manual, esta nem é manual, esta pequena brochura nos ajuda, muito simples, muito curto, mas tem um conteúdo muito rico, nos ajuda a perceber quem é Satanás, como é que ele opera. Até porque isso vai nos despertar a consciência para perceber que nem tudo que nós culpamos, nem tudo que nós responsabilizamos a Satanás efetivamente tem a ver com ele. Prontos, são vários manuais. Temos o Espírito Santo, quem é, como opera. Temos o Espírito Santo operando na igreja, não é? Às vezes há manifestações que nós paramos e a gente admira. Uau! Aqui nesta igreja há Espírito Santo, aqui Espírito Santo opera. Mas Espírito Santo, quando opera na igreja, tem características sui generis, tem características que identificam a pessoa de Deus, tem características que não deixam margem de dúvidas em relação à manifestação da pessoa do Espírito Santo. No entanto, nem tudo que acontece lá, portanto, é obra necessariamente do Espírito Santo. Portanto, este manual, Espírito Santo, operando na igreja, vai ajudar a abrir a nossa mente, a nos consciencializar em relação à operação do Espírito Santo dentro da igreja. Agora, amados, voltando para aquilo que é o nosso compromisso para o dia de hoje, lembrar que o nosso tema é alinhando-me com o propósito de Deus. Amados irmãos, nós, como movimento missionário, certamente que tudo que nós fazemos está alinhado com a palavra de Deus. Nestes termos, amados irmãos, antes de nós avançarmos para para este estudo, vamos convidar os amados para o livro de 1 de Coríntios, capítulo 10, apenas um versículo. Não se trata de uma pregação, mas trata de uma oportunidade para nós estudarmos as Escrituras, de modo que nós possamos fundamentar o nosso entendimento, de maneira que nós possamos, digamos, nos fortalecer, alimentar o nosso espírito com a palavra, pois a Bíblia diz que conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Amados irmãos, o livro de 1 de Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, façai tudo para a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso bom Deus. Que o Senhor abençoe a sua palavra e nos ajude, nos capacite, que seja o Espírito Santo nos ajudando a interpretar esta palavra, a interpretar esta profecia, a interpretar esta recomendação, a interpretar este ensino, pois esta é a palavra do Senhor. Contanto, a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que seja o Espírito Santo nos dando vida, seja o Espírito Santo vivificando o nosso espírito, seja o Espírito Santo nos alimentando segundo esta palavra que nós estamos meditando no livro de 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Lembrar os amados que nós não estamos neste propósito, a ideia não é pregar, mas é estudar, portanto, a palavra. Amados irmãos, conforme nós propusemos a buscar a direção de Deus, a voltarmos para Deus, pedir que Deus nos ajude, nos capacite a alinharmos-nos na nossa caminhada de fé, a alinharmos naquilo que é o propósito. Sim, porque alguns de nós cremos, confessamos com a nossa boca, cremos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, entretanto estamos desenquadrados com aquilo que é o plano e o propósito de Deus. Sim, porque quando eu reconheço que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, então eu me entrego, eu me abro, eu me dou para servir o meu Senhor, não é? Entretanto, o meu comportamento, as minhas atitudes, as minhas escolhas podem estar desalinhadas, desenquadradas, podem ir em contramão com aquilo que é o propósito de Deus. O que era suposto é que, ao me doar para Deus, devo permitir com que Deus guie os meus passos. Devo permitir com que Deus ajude-me, Deus me encaminhe, me direcione, Deus esteja na dianteira. Devo fazer de tudo para que não dê um passo sem garantia de que Deus é comigo. Não invista em qualquer negócio que seja, em qualquer área que seja. Não me relacione com qualquer pessoa que seja. Não vá para qualquer lugar que seja, sem garantias de que o favor e a graça de Deus está comigo lá. Aleluia. Sim, porque de qualquer das formas, nós cremos, confessamos, entretanto, as nossas atitudes, o nosso comportamento, as coisas que nós fazemos, estão desalinhadas com a nossa fé. Então aqui o Senhor está a dizer que quer comais, quer bebais, ou faças qualquer outra coisa, que seja tudo para a glória de Deus. Em outras palavras, tudo que nós devemos fazer, as nossas escolhas, as nossas decisões devem ser para a glória de Deus. Professar o cristianismo significa o quê? Significa mais do que eu crer que Cristo é o Salvador. Eu me identificar, sair do ensino, sair da letra
e encarnar a palavra, viver a palavra, testemunhar a palavra. A minha profissão, o meu dia a dia, o meu testemunho diário, as minhas relações, os meus ambientes, as minhas decisões, tudo isso efetivamente deve refletir a minha profissão. Aleluia. O meu testemunho deve falar de per si. Sim, porque há de haver muitas crenças. Mas naquilo que diz respeito ao cristianismo, um cristão ele deve manifestar, o cristão ele deve viver, o cristão ele não pode deixar sombra de dúvidas em relação a quem essa pessoa é. Só a sua saudação, a paz do Senhor, já desde logo identifica como seguidor de Cristo, como discípulo de Cristo. Manifesta abertamente, não tem vergonha da sua fé, não tem vergonha de confessar a sua fé. Aleluia. O que sai da boca, os seus pensamentos, os seus ambientes, as suas amizades, a sua vida profissional. Amados, há profissões que não têm nada a ver. Há profissões que nós devemos abandonar imediatamente. A partir do momento que nós voltamos para Cristo, nós cremos, nós confessamos, nós aceitamos, nós doamos a nossa vida para Cristo, aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Há profissões que nós devemos abandonar. Nem toda profissão é digna de glorificar a Deus. Nem tudo que nós bebemos, nem tudo que nós comemos glorifica a Deus. No entanto, aqui o apóstolo Paulo diz, portanto, comais, quer bebais, ou faça qualquer outra coisa, não algumas coisas. Às vezes eu digo, não, mas a Bíblia diz que tudo foi Deus quem criou, então, sendo que Deus criou tudo, então eu devo comer tudo, eu devo beber tudo, eu devo fazer tudo. Não. Sempre, ainda neste mesmo livro de 1 de Coríntios, o Senhor diz aqui na sua palavra que no versículo, no versículo 23 deste mesmo livro de 1 de Coríntios, capítulo 10, diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Apesar de tudo ser da criatura de Deus, mas nem tudo efetivamente me edifica. Nem tudo me convém fazer, nem tudo me convém dizer, nem tudo me convém comer, nem tudo me convém beber. Aleluia. Então, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, tudo, mas tudo fazer, tudo para a glória de Deus. O que convém fazer, amados irmãos, é aquilo que glorifica a Deus. Aleluia. É aquilo que glorifica a Deus. Amados irmãos, certamente que nós temos noção de que nem todo edifício, nem todo lugar que há reunião de pessoas, efetivamente glorifica a Deus. Então, com discernimento, porque a Bíblia diz que o espiritual discerne todas as coisas. O homem espiritual, não o homem carnal. Contanto que a Bíblia diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Então, o homem espiritual que se inclina no espírito, que se dedica, que busca glorificar a Deus, que adora a Deus em verdade e em espírito, então ele tem discernimento sobre os ambientes que deve frequentar, tem discernimento sobre congregações que deve se afiliar, que deve se juntar, sobre lugar, sobre companhia, sobre coisas que deve e não deve fazer. Aleluia. Há lugares que seremos convidados, mas porque a nossa identidade não permite, porque o nosso espírito não nos permite, o Espírito de Deus não permite que eu vá para aquele lugar, que eu esteja naquele lugar, que eu faça parte daquele grupo. Então eu devo evitar isto. É uma questão de identidade, é uma questão de princípio. Muito mais do que olhar para mim mesmo e dizer aquilo que eu quero, mas não, aquilo que o meu Deus permite. Aquilo que glorifica meu Deus. Qual é o propósito de Deus? A minha existência aqui não é só passar tempo. Eu vim para cumprir um propósito. No final do dia eu vou para algum lugar. E quando eu chegar naquele lugar lá, qual é o testemunho? O que será dito a meu respeito? No dia do julgamento, o que será lido a meu respeito? Sobre o meu testemunho, sobre as minhas obras. Será que o que eu fiz glorifica a Deus? Será que o que eu comi glorifica a Deus? Será que o que eu bebi glorifica a Deus? Tantas outras coisas que eu fiz, será que isto glorifica a Deus? Então, este questionamento nós devemos fazer antes de tomar alguma decisão. Antes de tomarmos algum avanço, antes de fazermos qualquer coisa que seja, devemos nos questionar a respeito. Isto que estou pensando fazer. Aquele lugar. Aquela contribuição. Aquela cerimônia. Aquela viagem. Aquele negócio.
Sim, porque há negócios que o cristão não pode fazer. Há profissão que o cristão não pode participar. Há cerimônias que o cristão não pode participar. Apenas deve participar naquilo que tem certeza de que efetivamente glorifica a Deus. A Bíblia elas não vai aqui, digamos, centrar-se em definir o que é, o que não é pecado. Mas esta passagem bíblica que nós estamos meditando no livro de 1 de Coríntios vai nos ajudar a perceber, a fazermos uma pré-análise. O que eu vou fazendo, será que glorifica a Deus? O que eu vou, onde eu quero ir, será que glorifica a Deus? O meu relacionamento, será que glorifica a Deus? A maneira como eu trato as pessoas, será que glorifica a Deus? A minha profissão glorifica a Deus? Então, esta reflexão deve ser, digamos, útil. Deve ser uma forma de ser e estar característica de todos nós. Nós, como Movimento Céus Abertos, nós não estamos contra qualquer pessoa, não estamos contra qualquer denominação, qualquer congregação. No entanto, somos favoráveis ao estudo da palavra. Não importa a congregação que você esteja fazendo parte. O nosso conselho é não abandone, não se dissocie, não se desligue. Continue conectado, continue respeitando a liderança da sua igreja, do seu ministério. No entanto, a Bíblia diz que é preciso fazer análise do ensino que é transmitido. E como é que você vai fazer análise? Você tem que conhecer a palavra, você tem que estudar a palavra. Ah, irmão, eu não tenho Bíblia. Faça de tudo para adquirir uma Bíblia, para estudar a Bíblia. Se é possível cursar, frequentar uma escola teológica, estar num grupo de amigos, estudar a palavra, existem várias formas hoje em dia, nas redes sociais, nos YouTubes, nas plataformas, grupos, programas online, presencial, existem várias alternativas hoje para estudar a palavra. O nosso apelo é que estude a palavra e faça uma análise. Examine as escrituras, examine as profecias. Já vai muito tarde para ficar saltando de igreja em igreja, para ficar correndo atrás de profecias, correndo atrás de imposição das mãos. Amados, em relação a essa questão de imposição das mãos, temos que ter muito cuidado. Nem toda pessoa que nós chamamos homem de Deus é verdadeiramente homem de Deus. E a imposição de mãos por uma pessoa endemoniada é uma transferência de demônios. Isso não glorifica a Deus. A Bíblia diz que tudo, quer no beber, quer no comer, em qualquer outra coisa que nós estivermos fazendo, que seja para glorificar a Deus. Permitir que qualquer homem imponha as mãos sobre mim, não importando os espíritos, os demônios, não importando a carga espiritual que ele carrega, permitindo com que ele imponha as mãos sobre mim, estou aceitando a transferência dos seus espíritos para mim. Estou aceitando a transferência dos seus demônios para mim. Estou aceitando a transferência da sua carga espiritual para mim. Isso não glorifica a Deus. Precisamos ter muito cuidado. Hoje em dia está na moda correr porque aqui há fogo, as pessoas vão para ali. Ali há fogo, as pessoas vão para ali. Ali há fogo, aquele pastor, aquele profeta. Você é o melhor profeta. A Bíblia diz que maior é o que está dentro de nós do que o que está no mundo. Os profetas, os apóstolos, os pastores, os evangelistas, todos esses homens, todas essas pessoas andando por ali à deriva, estão no mundo. Mas dentro de nós, porque a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós carregamos o maior. O Espírito de Deus habita dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós carregamos uma responsabilidade. Nós somos o maior profeta de nós mesmos. Mais do que atrás das pessoas. Sim, porque a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de sabedoria, por falta de entendimento. O que nos faz correr atrás das pessoas, o que nos faz correr atrás das profecias, o que nos faz correr atrás de ouvir, atrás dos lenços, atrás dos amuletos, é a falta de sabedoria. E a sabedoria nós adquirimos estudando a palavra. A sabedoria nós adquirimos ouvindo Deus falando. E não existe outra forma de ouvir Deus falar. Não existe a melhor forma de ter comunhão com Deus senão através da sua palavra. A vontade de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus, está tudo aqui na palavra dele. Nós encontramos aqui. Mais do que ouvir das pessoas, eu encontro aqui. Eu me reconcilio com Deus através da sua palavra. Se Deus me fez para um propósito, o propósito de Deus está escrito aqui, está revelado aqui na sua palavra. Amados, estudar a Bíblia, nós devemos estar conscientes de que existem vários conteúdos bíblicos a destacar. A história. Na história nós percebemos como é que Deus operou ao longo dos tempos, como é que Deus se revelou, como é que Deus se manifestou. Então aí nós aprendemos, aí nós somos instruídos, aí a nossa mente fica aberta para perceber o mover de Deus. Aleluia. Temos as instruções de como é que nós devemos proceder. Temos as profecias. O que é que Deus profetizou
E depois temos o cumprimento, que isso serve efetivamente para nós crermos. Deus profetiza e depois manifesta. Ou seja, Deus dá exemplos práticos do cumprimento das suas profecias. Antes de Jesus vir ao mundo, os profetas ensinavam, profetizavam a respeito do Messias. Como é que ele se viria, como é que ele seria, onde é que ele ia nascer, como é que seria o seu ministério, o que é que iria suceder. E Jesus veio, cumpriu na plenitude com as profecias. Aleluia. A primeira vinda de Jesus é um cumprimento da profecia. E hoje nós esperamos ansiosamente pela segunda vinda de Cristo. E está tudo profetizado, está tudo dito a respeito da vinda de Jesus. No entanto, quando nós estudamos a palavra, vamos perceber que, não obstante ter sido profetizado a respeito da vinda de Jesus, nem todos creram. Por isso, quando Jesus veio, as pessoas não deram caso. As pessoas não acreditaram, porque não creram na profecia. Da mesmíssima forma, hoje está profetizado sobre a segunda vinda de Cristo, há muitos que andam distraídos. Quando Jesus vier, muitos estarão... Por quê? Porque não crê na palavra, não crê nas profecias. Aleluia. Então, amados irmãos, eu quero fazer de fato esta exortação para que nós procuremos nos alinhar. Neste mês de setembro, nós estaremos orando, estamos orando já, levantamos este propósito. O nosso propósito, o desejo do nosso coração, a nossa oração é que todos nós que estamos fazendo parte deste movimento possamos nos alinhar, possamos nos reconciliar com Deus. Não existe forma de nos reconciliar com Deus senão através da sua palavra. E a Bíblia vai nos ensinar que arrependei-vos. Nós devemos reconhecer que se há uma separação, se há uma distância, se há uma limitação de intimidade com Deus, então há uma coisa que eu tenho que fazer. Alguma coisa eu devo fazer. Eu devo me redimir. Eu devo me reduzir. Para que Cristo possa crescer, eu devo me reduzir. Eu devo me esvaziar. Eu devo me diminuir. Para que Cristo possa crescer. Eu devo me arrepender. Eu devo mudar de comportamento. Mudar da maneira de ser e estar. Porque a Bíblia vai nos dizer que todos nós somos pecadores. Mas há uma diferença de pecadores e pecadores justificados pela fé. Nós devemos ter fé na pessoa de Jesus. Nós devemos guardar os mandamentos. Nós devemos cumprir. Nós devemos respeitar. E, acima de tudo, pôr em prática. Crer significa aceitar e manifestar. Se eu disser que eu creio na palavra, entretanto, eu não manifesto com as obras. As minhas obras são contrárias à palavra. Então, sou mentiroso. É o que a palavra nos ensina. Aleluia. Então, amados irmãos, este é o apelo que nós queremos fazer a todos. Nós somos canal missionário, Céus Abertos. Nós não somos uma igreja, não somos uma congregação, não somos uma denominação, somos apenas um movimento. Junte-se a nós, partilhe, por favor, os nossos canais, recomende, faça comentário, ajude-nos a alcançar muito mais pessoas, porque queremos nós que em algum lugar há alguém que está precisando de ouvir uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, acima de tudo, uma orientação, um acompanhamento. Aleluia. E a nossa oração, amados irmãos, é que aquele irmão que está perplexo, aquele irmão que está perdido, aquele irmão que está desesperado, seja alcançado agora por esta palavra. Que o Espírito Santo localize aquela pessoa que está perdida, aquela pessoa que está carente, aquela pessoa que está contrita, aquela pessoa que está afligida, com o espírito afligido, aquela pessoa que está se sentindo ameaçado, perseguido, está se sentindo injustiçado, está se perseguido, abandonado, caluniado, difamado. Que o Espírito Santo localize e conforte esta alma agora, em nome de Jesus. Que você seja a pessoa que o Espírito Santo vai usar como objeto para alcançar essa pessoa, partilhando esses comentários, partilhando esses conteúdos, partilhando esta exortação, partilhando esta oração, partilhando esta palavra. Você está cooperando para o engrandecimento do reino. Você está cooperando para a salvação de uma alma. Cada um de nós, fazendo uso do seu talento, fazendo uso dos meios ao seu dispor, pode salvar uma alma. Pode salvar uma alma. E isso glorifica a Deus. Você pode usar seu telemóvel para salvar uma alma. Isso glorifica a Deus. Você pode fazer uma chamada telefônica para salvar uma alma. Isso glorifica a Deus. Há pessoas que se sentem tão abandonadas. Você pode transmitir uma mensagem de esperança para aquela alma. Você pode evangelizar aquela alma. Você pode